Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV desta quarta-feira, 19 de dezembro. Um jovem morre arrastado pela correnteza num temporal na zona norte de São Paulo. A saúde comprometida. Pacientes de hospitais públicos do Rio sofrem pela doença e também pelo intenso calor. O ar-condicionado não funciona. A polícia de Goiás investiga a origem do dinheiro e de 5 armas apreendidas num dos endereços do médium João de Deus. E o exemplo de estudantes de uma escola pública do Rio. Eles doaram o dinheiro da festa de formatura para 2 colegas que não podem comprar um celular. Agora, no Brasil TV. O Brasil TV começa com as consequências do temporal que provocou uma morte em São Paulo. Depois de quase 12 horas de buscas, os bombeiros encontraram o corpo de Jefferson Gonçalves dos Santos, de 27 anos, que desapareceu ontem à noite durante a forte chuva. Várias famílias perderam tudo. A madrugada foi de aflição para o seu Alceni. O filho dele, Jefferson Gonçalves dos Santos, de 27 anos, foi levado pela enxurrada quando tentava tirar o carro da garagem. O carro ficou preso no córrego e Jefferson não foi mais visto. Os bombeiros fizeram buscas ontem à noite e hoje de manhã. Encontraram o corpo dele a 4 quilômetros do local de onde desapareceu. Pai e filho iam viajar sexta-feira para o Piauí, onde moram os parentes, para passar o Natal. Agora acabou. Triste. A chuva chegou com força perto das 8 da noite de ontem e devastou boa parte do bairro. Os moradores disseram que a água subiu rápido. Em alguns pontos, não dava para saber a diferença entre o que era rua e o que era córrego. Nessa casa, a água da enchente entrou pela janela como uma cachoeira. Uma senhora precisou ser resgatada pelo neto. Depois que a água baixou, ainda na madrugada, começou a limpeza. Na casa da mãe do Pedro, a água chegou a quase 1,70 m de altura. Tudo foi perdido. Perdemos as contas já. Fizeram uma segunda galeria, nós pensamos que ia melhorar, mas não adiantou nada. A Larissa, que mora ao lado, se casou há pouco tempo e não fazia nem um mês que os móveis tinham chegado. Horrível. Ver na água e você tentando tampar os buracos para tentar tirar as coisas, máquina, tudo novo. Chegou essa semana. Meu tanquinho chegou ontem. Os moradores contam que as enchentes são frequentes e antigas. Há mais de 40 anos eles enfrentam esse problema. É muito entulho que desce ali. Entulho da Bandeirante, terra, desce tudo para ali. Aí quando acontece isso aí, ó, como é que nós fica, filha? É situação. A subprefeita de Perus diz que os funcionários da habitação e do serviço social estão cadastrando os moradores e dando assistência a quem precisa. E disse que a solução definitiva para as enchentes deve vir apenas com a implantação do parque linear. É um sistema de piscinão, escadarias, então você tem uma área de alagamentos. É um projeto grande, de grande porte, né, que está na Secretaria do Verde e no INCIURB, mas que depende também de um grande estudo realmente para sanar. Então é um processo demorado, mas que a gente sabe que está caminhando. A forte chuva fez outras vítimas. Em Avaré, interior de São Paulo, um raio matou um jovem de 20 anos ontem à noite. Segundo os bombeiros, ele e mais 9 pessoas rezavam nesse local descampado quando a chuva começou. Em Ouro Verde, interior de Santa Catarina, um homem de 34 anos também morreu. Esse galpão caiu em cima dele na hora do vendaval. No Rio de Janeiro, pacientes de vários hospitais municipais sofrem com calor. Falta ar-condicionado nas unidades. Sauna na enfermaria, na emergência e nos corredores. As imagens mostram pacientes se abanando nos leitos da coordenação de emergência do Leblon. Aparelhos de ar-condicionado quebrados e os doentes abandonados neste sufoco. Na sala amarela, na sala vermelha e até no centro de terapia intensiva. O número de infecções hospitalares está aumentando, com a maioria dos pacientes apresentando febre. Estamos expostos a um ambiente extremamente insalubre. Muito quente mesmo. Tem gente que está até com bolhas por causa do calor.
Minha mãe já deu ferida. Tá muito desumano isso. Minha mãe tá lá, hoje já tá apresentando febre. E isso tá muito desumano. Como é que eles vão combater uma febre desse jeito se a temperatura térmica tá lá no alto? Pais e filhos passam calor e sede na espera por atendimento no Hospital Jesus, em Vila Isabel. Isso é um absurdo. Um montão de criança, gente doente, passando mal, com calor infernal no nome de Jesus. A Subsecretaria de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência do Rio de Janeiro informou que, por causa do calor, houve sobrecarga afetando o funcionamento dos aparelhos. A Polícia de Goiás informou que já está investigando a origem do dinheiro, cerca de R$400 mil, e de 5 armas apreendidas num dos endereços do médium João de Deus, Mariana Martins. O médium João de Deus permanece preso preventivamente. A liminar do pedido de habeas corpus foi negada pela Justiça. E ontem, a Polícia Civil fez buscas em 3 endereços na cidade de Abadiânia. Na casa onde o médium mora foram encontrados R$405 mil em dinheiro, além de 5 armas de fogo. A perícia, a Polícia Técnico-Científica, também participou das buscas no intuito de colher material biológico, como esperma, por exemplo. Amanhã deve ser concluído o primeiro inquérito contra o médium João de Deus, referente ao caso de abuso mais recente, que está sendo investigado pela Polícia Civil. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil também procurou a Polícia Civil e os delegados devem ir a Brasília compartilhar informações sobre possíveis vítimas americanas. Mariana Martins para o Brasil TV. A gente faz um rápido intervalo e já voltamos com outras notícias do país. A natureza está mais perto do que se imagina. Pode ficar logo ali, na praça, na rua ou até dentro de casa. Cuidar de uma planta, de uma flor ou de um animal de estimação faz a gente entender como tudo isso é importante para a nossa vida e lembrar do quanto é necessário manter a floresta protegida. Cuidar da natureza que está perto ajuda a preservar a natureza que está longe. Cuide das árvores da sua rua, do parque que você frequenta. Preserve as plantas, os pássaros, os bichos ao seu redor. Adote a natureza. Globo Natureza. Cuidar é da nossa natureza. Liberdade, justiça, paz. Isso é básico, como uma camiseta. Este ano, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. São valores essenciais para levar com a gente, usar e espalhar por aí. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Resumidamente é isso. Se todo mundo lembra, todo mundo faz. Uma campanha da Unesco, da Globo e de todo mundo. Mas que vontade de poder te dar um beijo e provar do teu veneno, de poder me enroscar no teu cabelo e secar o teu calor. Em volta dessa rua, uma cidade, sonhando seus metais. Ela é intransitiva, ela é intransitória, me deixa em carne viva, de tão contraditória. Quinzenalmente, a gente tem um roteiro de estudos. Os professores vão adorar esse programa do Futura. Destino Educação. Ótimos exemplos. E também Folha Diário Poró. Gente, como é que eu não sabia que tinha tanto programa bom no Futura Play? Mas e como foi proclamar a independência? Amei esse episódio do Canal da História. Vamos arrasar na prova. O Futura está onde você estiver. Descubra o seu. Futura e Fundação Bradesco. Educação em todas as telas. Hoje, depois do Jornal Nacional, Sampaio vai enfrentar um leão bem diferente do que ele conhece. O Sétimo Guardião. Em seguida, quem mexe com Liam Neeson, mexe com o perigo. Busca Implacável 3, em cinema especial. E ainda, o aumento do número de casamentos homoafetivos no último programa da temporada 2018 do Profissão Repórter.
Estamos de volta. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. Às 6 da manhã, policiais federais chegaram no apartamento de alto padrão em que mora Gilberto Kassab, nos Jardins. Eles subiram até o 9º andar, mas foram avisados de que não tinha ninguém em casa. Os agentes esperaram uma funcionária abrir o apartamento para então iniciar a busca e apreensão, que foi acompanhada pelos advogados do ministro. Os policiais só deixaram o prédio pouco depois das 8h30 da manhã. A ordem do Supremo Tribunal Federal partiu de um pedido da Procuradoria-Geral da República, que investiga se o ministro recebeu indevidamente 58 milhões de reais. Essas informações foram repassadas durante uma delação premiada de Wesley Batista e Ricardo Saldi, do Grupo JIF. A nota da Procuradoria-Geral diz que entre 2010 e 2016, Gilberto Kassab recebeu 350 mil reais por mês, totalizando 30 milhões de reais no fim do período. O objetivo era contar com a influência do ministro em eventuais negócios de interesse comercial à JIF. Os pagamentos teriam sido feitos através de contratos fictícios com a empresa de transportes. Os executivos disseram ainda que pagaram 28 milhões de reais ao PSD na época em que Gilberto Kassab era presidente do partido para garantir o apoio da legenda ao PT nas eleições presidenciais de 2014. Nesse caso, há registro de repasse de dinheiro em espécie, além de doações oficiais de campanha e pagamento de notas fiscais falsas. Gilberto Kassab foi vice-prefeito da capital na chapa com José Serra em 2004. Com a renúncia de Serra para concorrer ao governo do estado, Kassab assumiu a prefeitura e foi reeleito para o cargo em 2008. Antes de encerrar a gestão, saiu do Democratas e fundou em 2011 o PSD. O ex-prefeito assumiu o Ministério das Cidades no governo Dilma Rousseff em 2015. Mesmo com o impeachment da ex-presidente, Kassab se manteve no quadro de ministros, assumindo a pasta de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo Temer. No início de novembro, o governador eleito de São Paulo, João Dória, anunciou Kassab para uma importante pasta da administração estadual, a da Casa Civil. A defesa de Gilberto Kassab afirmou que ele confia na justiça brasileira, no Ministério Público e na imprensa, e que todos os atos do ministro seguiram a legislação. Um policial militar morreu e outros 4 ficaram feridos durante um ataque violento a 3 agências bancárias hoje de madrugada, em Atibaia, no interior de São Paulo. As imagens dos bandidos armados chamam a atenção e os barulhos de tiros também. Atibaia amanheceu com medo. Acho que ninguém dormiu essa noite aqui em centro. 3h30 foi 1 hora, até 4h15 mais ou menos. De tiros? De tiros. Por volta de 3 da manhã, bandidos fortemente armados entraram na cidade e tinham como alvo agências bancárias que ficam no centro. A polícia suspeita que cerca de 30 homens em 6 veículos participaram da ação. Parte do grupo estava nesse carro branco. Câmeras de monitoramento identificaram que o veículo era roubado e uma viatura da PM foi ao encontro dele. Os bandidos atiraram contra os policiais. O PM Nilson Miquil Furuta Júnior, de 30 anos, foi atingido e morreu. Depois de atirar contra os policiais, o grupo fugiu e abandonou o carro em uma rua próxima. Por essa imagem, dá para ver quando eles entram em outro veículo e saem. Enquanto isso, os outros integrantes da quadrilha já estavam no centro da cidade. As imagens das câmeras de segurança mostram um dos bandidos armado e posicionado atrás de um carro. Repare que ele vestia roupas camufladas, capacete e tinha um fuzil nas mãos. Pela manhã dava para ver o tamanho do estrago. Os criminosos conseguiram explodir 3 agências. O estrago maior foi na da Caixa Econômica Federal. O térreo e os 2 andares superiores ficaram destruídos. Parte de um computador foi parar na rua. Do alto foi possível acompanhar parte do trabalho. Um dos policiais deita no chão e cuidadosamente mexe na bolsa deixada pelos bandidos. Cerca de 8 homens participaram da ação. Para atrapalhar as investigações da polícia, a quadrilha atirou contra as câmeras de segurança da cidade no centro. Eles vieram muito preparados, tanto com fardamento, capacete, armas de grosso calibre, e então vieram prontos para o pior mesmo. No próximo bloco, estudantes de uma escola pública do Rio cancelam a festa de formatura para doar o dinheiro para 2 colegas pobres. Em instantes. Hoje você vai sentir na pele o que passa raiva. Com muito forró, romance e sofrência, o Wesley Safadão chega com seu novo projeto, WS Mais Uma Vez. Sou eu e não me atende não. Aperta no vermelho que se apertar no verde vai dar esperança
mais uma vez. O álbum traz 12 faixas que já são sucesso e estão disponíveis em todos os aplicativos de música. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Em 2019, se permita mais brincar, sonhar e realizar. É de quem Só o Padre Luiz sabe a verdade sobre a gravidez de Agostina. A senhora está grávida? Não! Desculpe, eu não estou entendendo. Eu vou fingir uma falsa gestação para salvar o meu casamento e a minha família. E agora Dom Sabino vai ter que enfrentar a reação de Carmen. O que eu tenho para dizer, Carmen, é que eu vou ser pai. Não me diz isso. Tem uma outra mulher esperando um filho teu. Daqui a pouco, o tempo não para. No Rio de Janeiro, o Globocop registrou mais um roubo de cargas na zona norte da cidade. A carreta de paçoca foi roubada na Avenida Brasil, uma das vias expressas mais importantes do Rio. Os bandidos usaram carrinhos de mão para transportar a carga roubada. A polícia militar chegou quase 1 hora depois do assalto. Parte da carga recuperada foi levada para a delegacia da região. Agora veja só que belo exemplo. Alunos de uma escola estadual de Valença, no sul do estado do Rio, conseguiram juntar cerca de R$2.000 para a festa de formatura da turma. Só que decidiram doar o dinheiro arrecadado. Quem conta essa história pra gente é o Yuri Bandeira. Essa aí é a turma do 3º ano do ensino médio do Colégio Estadual Alfredo Gomes. Com o fim do período escolar, agora eles se preparam para entrar na faculdade. E as opções de cursos são variadas. Eu estou entre História ou Relações Internacionais. Eu pretendo seguir a área de Psicologia. Eu pretendo fazer Administração ou Informática. Começa agora uma nova fase de estudos. Até se formarem ainda deve demorar alguns anos, mas o que todos já são aqui é professores em solidariedade. Durante todo o ano eles fizeram ações para juntar dinheiro para a festa de formatura. Mas com o dinheiro arrecadado, cerca de R$2.000, eles tiveram uma ideia. Eles resolveram abrir mão do sonho da festa para realizar o sonho de 2 amigos, os gêmeos Leandro e Marcelo. De família humilde, eles não tinham condição de comprar um celular. Então os colegas de classe resolveram dar uma baita ajuda. O dinheiro que a gente tinha, ou a gente fazia a formatura, ou presenteava eles. A gente preferiu, todo mundo conversou, a gente preferiu desistir da formatura para poder presentear eles. E foi o que eu falei com eles. Nenhuma festa, nenhuma viagem, nada daria a felicidade que eu vi de ver os dois recebendo o telefone. Eu chorei demais um dia. Os alunos gravaram um vídeo do momento da entrega dos celulares. Os irmãos são bem tímidos. Tem aquele jeitinho calmo na deles, mas às vezes deixam escapar os sorrisos. Gratidão. Essa é a palavra que define o gesto. Ah, fiquei grato, né? É uma coisa que você sempre quis ter no celular? Uhum. Eu fiquei muito emocionado, feliz também. Por quê? Ah, porque eu não esperava. A satisfação dos alunos é evidente. E era muito bom ver essa felicidade deles, entendeu? Mesmo que não fosse o celular deles, a gente emprestava assim, a gente já via felicidade. Então, quando a gente entregou, foi uma outra sensação pra gente. Pelo menos, na minha opinião, foi uma sensação muito diferente mesmo, entendeu? A partir de agora, cenas assim, em que os colegas mexem no celular e eles ficam só espiando de rabo de olho, ficaram no passado. Eu fiquei muito feliz porque eles são meninos muito dedicados na escola, sempre foram muito elogiados aqui e mostra-se um amadurecimento da turma muito grande, né? São valores que hoje em dia a gente tem visto cada vez menos na nossa sociedade, né? O Brasil TV fica por aqui, outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.